E se eu te dissesse que existe um erro que uma pessoa pode cometer e esse erro pode definir toda a eternidade dessa pessoa? Não é roubar, não é mentir, não é adulterar, tampouco é cair em pecado, mas sim não reconhecer quem Jesus é em nossa vida. Bem-vindo ao nosso canal Família Melo Dia a Dia com Deus. Eu sou o pastor Efraim Melo e este é o nosso canal, tá bem? Olhe só o que disse Jesus em João 8:24. Estamos aí abordando o terceiro eu sou de Jesus em João. João capítulo 8, verso 24. João 8. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Contexto aqui, meus irmãos e amigos em Cristo Jesus, é que no capítulo 8 de João, Jesus está a falar com os líderes religiosos de Israel, né? Jesus está a falar com pessoas que conheciam profundamente a Bíblia. Jesus está a falar com pessoas que frequentemente iam ao templo orar e adorar ao Senhor. Então, é neste contexto que Jesus fala estas palavras, né? Se não crerdes no eu sou, vós morrereis em vossos pecados, né? E mesmo assim, olha só, pessoas que conheciam a Bíblia, pessoas que regularmente frequentavam o templo e pessoas que eram líderes da nação, líderes religiosos da nação, né? Jesus estava a falar para esse tipo de pessoas e mesmo assim, estas pessoas estavam perdidos. Como que pode, né? Perdidos dentro da igreja. Sabe o que isso significa para mim e para ti, meu irmão, minha irmã? Que podemos estar dentro de nossas igrejas, das mais variadas denominações, e ainda não ter entendido a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. Oxalá que isso não aconteça com você, que isso não aconteça comigo, porque nós queremos entender cada dia mais. Se você está neste canal, se inscrevendo, deixando like, partilhando para as outras pessoas, é porque você cada dia mais deseja compreender fortemente quem é Jesus para minha vida e para a sua vida também. Tá certo? E o desenvolvimento aqui desta série, né, do terceiro Eu Sou, é o seguinte: o maior problema não é o pecado, é a incredulidade. É a incredulidade. Se não crerdes, disse Jesus, o pecado é grave, mas o que condena é rejeitar o antídoto para o pecado. E quem é o antídoto para o pecado? Jesus Cristo. O pecado fere tenazmente a nossa alma, mas é a incredulidade que mata a mim e a você.
Esta é a primeira parte que eu compreendo deste texto. A segunda parte, o centro da fé, é a identidade de Cristo Jesus. Se não crerdes, aí vem a segunda palavra, que eu sou. Jesus não disse, se não crerdes em mim. Ele não falou isso de forma genérica, né? Ele disse contundentemente, se não crerdes que eu sou. Isso aqui é linguagem, é propriedade divina, né? Isso nos conecta com Êxodo 3, verso 14. Deus falando a Moisés com a sarça ardente, eu sou o que sou, ou pode ser traduzido, eu serei o que serei. O pré-existente Deus, né? Aqui Jesus está a dizer o seguinte, aquele que falou com Moisés, está agora falando com os líderes, com vocês, líderes da nação. É isso que Jesus está pronunciando. É isso que Jesus quer dizer, que se não crerdes que eu sou, é isso que Jesus está falando. Aquele que falou com Moisés lá no passado, agora está falando com vocês, líderes. Prestem atenção. E a terceira parte deste nosso estudo é que a consequência é inevitável. Morrereis nos vossos pecados. Isso não é nem um pouco ameaça emocional, mas sim uma realidade espiritual. 3 coisas eu aprendo com isso. Primeiro, morrer com pecado, morrer sem perdão e, consequentemente, morrer sem reconhecer a pessoa maravilhosa de Cristo. Que tristeza, né? Que tristeza. Então, ouça bem, meu irmão, minha irmã, o seguinte: o inferno não está cheio de pessoas que pecaram. O inferno está cheio de pessoas que rejeitaram o eu sou, o Emanuel, como queira, né? E o clímax deste texto, dessa passagem de João 8, é que Jesus não está a pedir admiração. Ele está a exigir reconhecimento da minha parte e da sua parte. Não basta só dizer, Jesus é bom, Jesus é bondoso, Jesus vai me levar para o céu. É preciso reconhecer que Ele, Jesus Cristo, é Deus. Porque se Ele não for o eu sou, Ele não pode salvar a ninguém, nem a mim, nem a ti. É como se alguém estivesse afogando, por exemplo, né? A pessoa não precisa de orientação, a pessoa não precisa de conselho, a pessoa não precisa de explicação. O que a pessoa precisa é de um Salvador real que vai salvar ela da morte, do afogamento, né? E se ela recusa quem veio salvar, ela vai afundar da mesma maneira, né? Se ela rejeita o salva-vidas, se ela rejeita a boia que jogamos na água, querendo ou não querendo, ela vai morrer.
ela precisa aceitar a salvação. Ela precisa aceitar a pessoa que se dispôs a salvar ela. E assim é conosco hoje. Precisamos estar dispostos para aceitar a Jesus em nossa vida. Estamos num caminho sem volta e se recusamos a pessoa maravilhosa de Jesus, quem mais poderá nos salvar? Né? Ninguém. Se rejeitamos a pessoa maravilhosa do Espírito Santo e a pessoa de Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós, nada há para ser feito. E o apelo que eu te faço hoje, meu irmão, minha irmã, hoje não é sobre saber quanto você conhece de Bíblia, de Gênesis, Apocalipse, conhece todas as profecias, conhece as histórias dos reis, dos patriarcas, dos profetas, enfim. Não. É sobre quem Jesus é para você. Você crê que Ele é o eu sou? Se você crê que Ele é o eu sou, você está dizendo que Jesus não é o Jesus da tradição, não é o Jesus da cultura, mas sim o Deus vivo, o pré-existente Salvador. Né? Porque, no fim das contas, não é sobre o seu passado que vai decidir seu destino. É sobre a sua e a minha resposta à pessoa maravilhosa de Jesus Cristo, ao eu sou. É sobre a nossa resposta ao eu sou que vai definir a nossa salvação ou a nossa perdição, né? Vamos orar? Querido Pai, nos ajude, Senhor, a Te reconhecer em todos os momentos de nossa vida. Que sempre tenhamos por ter esses momentos carinhosos, que sempre possamos identificar esses momentos, né? Que o Senhor nos dê sensibilidade para que venhamos acertar ou identificar ou experienciar mais e mais estes momentos contigo, que possam eles ser identificáveis e que possamos repetir isso em nossa vida dia após dia. Que o Senhor nos ajude, pois queremos te reconhecer em cada oportunidade, em cada passo da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no nosso canal, tá certo? E de partilhar para as outras pessoas, né, este conteúdo riquíssimo da palavra de Deus, tá bem? E não esqueça, domingo à noite nós começaremos os Domingos de Esperança, tá bem? Começaremos com uma série muito especial, falando aí a respeito de Mateus capítulo 5. Profundas verdades vamos começar neste domingo agora, né? E espero por você e que Deus te abençoe.